Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um Impacto Paulista e dessa vez vocês não estão vendo em dobro não, hein? Não é erro na câmera, é DF em dobro, meu amigo sempre Denis Ferraz, Pérola de Iemanjá e nosso convidado de hoje, Douglas Ferraz, ele que é advogado, irmão do nosso querido Denis, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre questões jurídicas, vamos entrar em problemas familiares, melhor não? Vamos bater um papo aqui. A gente não tem problema. É isso. A gente inicia aqui e vamos ver onde vai acabar. Bora lá. Douglas, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Pode chamar só de Douglas ou precisa chamar de doutor toda vez? Mais fácil. A gente já começa, já queria começar já com a nossa pergunta que o pessoal mandou aqui nas nossas redes sociais e você também nos próximos pode colocar. O pessoal perguntou sobre direito de laje. Pediu para falar, quando o pessoal soube que ia ter um advogado aqui hoje, falar um pouquinho sobre direito de laje, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Perfeito, vamos lá. Direito de laje, o que se trata? Antigamente, quando a pessoa tinha uma residência, tinha uma casa em um terreno só, você não conseguia regularizar mais do que um imóvel. Por exemplo, eu tenho uma casa com meu irmão em um terreno. Antigamente, não conseguia regularizar esse imóvel, por quê? Era um único imóvel. Hoje, com a lei, o direito de laje, ou a lei do puxadinho, que o pessoal chama, eu consigo regularizar duas residências em um só terreno em virtude dessa lei. Foi uma grande conquista para o direito civil, porque antigamente você não conseguia. Era uma escritura para um imóvel só no terreno, independente de quantas pessoas moravam, quantas casas tinham no terreno. Hoje não. Em virtude dessa lei do direito de laje, as pessoas conseguem regularizar o imóvel, mais de uma casa no mesmo terreno, desde que esteja dentro dos parâmetros da prefeitura local. Cada cidade tem uma prefeitura, cada prefeitura tem uma lei de zoneamento, então você atendendo aquela lei de zoneamento, hoje você consegue regularizar o seu imóvel graças a essa lei que foi promulgada em 2017. Ah, então bem recente, né? É bem recente essa lei. Mas já está valendo, já tem muita gente usando essa lei para regularizar os imóveis em diversos municípios, né? Diversas cidades. Bacana. E esse negócio dessa lei tem... Como que é o nome que falou? Agora me deu branco. Usufruto? Não. Por exemplo, se uma pessoa ela quer deixar... Outra coisa, né? Usufruto, acho que é. Pode concluir. Por exemplo, se uma pessoa ela quer já deixar para os filhos, mas com usufruto, essa lei que você acabou de falar, tem essa possibilidade? Separado certinho, né? Porque às vezes ele quer doar, né, para os seus... São dois filhos ou mais. Dois filhos, ele quer doar, mas ele também quer poder utilizar, né, durante a vida. Pode, desde que tenha duas vezes. Cabe o usufruto dentro da lei do direito de laje, desde que tenha dois imóveis no mesmo local. Porque assim, se você tem um imóvel, você quer deixar em usufruto para dois filhos, aí não cabe dentro da lei da laje. Mas se tiver dois imóveis e dois filhos, você pode colocar na escritura o usufruto, já prevendo o direito de laje um para cada um e consegue regularizar o imóvel deles depois com o direito de laje junto com o usufruto. O usufruto você pode usar em qualquer imóvel, desde que esteja regularizado, tá? Se for um imóvel de uso capião, você não pode colocar o usufruto enquanto não sair o uso capião do imóvel. Mas estando regularizado, tendo duas propriedades no mesmo terreno, dois filhos, você pode usar o usufruto dentro da lei do puxadinho, já para dividir o imóvel entre os dois filhos. Evitar o problema posterior, né? Que o que deve dar de confusão desse tipo de questão, né? Sabe que você levar isso hoje para a família, para dividir em vida, gera confusão. Ainda não tem a consciência, as pessoas não têm essa consciência. Fala, quando você leva esse assunto, vamos dividir em vida, as pessoas falam, quer me matar, já quer dividir meus bens em vida. Não, você está fazendo um estudo futuro, né? Um estudo não, você está antecipando o futuro para essas pessoas, só que ainda não entrou na mentalidade de muita gente. Acaba gerando briga você levar para fazer divisão dos bens em vida, acaba gerando confusão em família. Sim. Mas dá para fazer antecipação de herança, né?
Você Legal. consegue fazer. E eu vi um negócio que eu perguntar de curiosidade. Eu tava vendo um programa esses dias do Ben Mendes, do consumidor lá. E aí ele filmou, ele gravou uma audiência dele, que responde foi processado, teve que responder lá. E ele tava conversando com a juíza, e a juíza fez uma pergunta, ela fez assim, teve um momento que você chamou a advogada pelo nome, né? E falou o nome da advogada, não falou doutora, que você começou perguntando do doutor como prefere, né? E você não falou doutora, você chamou pelo nome. Foi uma forma de diminuir ela? Tal? Ele falou, não. Ele falou, dependendo, no momento, quando tá todo mundo nervoso, eu prefiro chamar pelo nome, porque dá uma acalmada, talvez, a pessoa ela vai atender pelo nome dela. Ele falou, mas não vejo problema nenhum em chamar de doutor. Só que ele perguntou para a juíza. Ele fez assim, mas, excelência, eu sou obrigado a chamar alguém de doutor? E ele é advogado também. E ela falou, é por causa do decreto de 1800 e não sei quanto. Decreto é lei? Decreto. Mas decreto não tem punição. Lei tem punição. Não, depende da lei. Lei penal tem punição, lei civil não tem. Esse decreto é uma lei civil, por isso que ele não tem punição. Mas assim, doutor é um título. Vou te remeter lá atrás, quando foi criada na época de Dom Pedro essa lei, concedendo o título de doutor para bacharel em ciências jurídicas e sociais direito e bacharel em medicina médico. Os dois tinham o título de doutor conferido por Dom Pedro, a lei que ele promulgou lá em 1800 e bolinha. Eu tenho até essa lei no celular que às vezes fala, você não é doutor porque não fez doutorado. Sou, porque tem a lei da época imperial que Dom Pedro promulgou e eu tenho o título de doutor mesmo sem ter doutorado. Então, assim, é obrigado? Não. É um título que você recebe, é respeito. É respeito. Por exemplo, você não conhece uma pessoa, então você usa, no mínimo, senhor, para você interpelar essa pessoa. No fórum, na delegacia, em locais públicos, prefeitura, autarquia, cartório, não é que é obrigação, é uma forma respeitosa de você tratar as pessoas que têm o título, não para se impor, para ser melhor do que ninguém, mas para diferenciar as pessoas. Tem a ver com ética, né? Tem a ver com ética. Inclusive, isso está em muitos estatutos, inclusive de funcionário público. Sim. Tratamento para advogado diferenciado pela profissão. Porque advogado, a gente fala que é o tripé da justiça. Sem advogado não tem direito. Se você tiver o juiz e o promotor, não vai ter ninguém para defender. Então, é um pronome de tratamento, doutor. A gente usa como respeito. É nos tribunais. Mas assim, não é obrigatório, não é crime, não tem nada que puna. Se falar não quer chamar de doutor, não vai ser punido, porque não é uma lei penal, Não tem, é uma lei não tem. civil. É porque não tem sanção. Porque a juíza, ela respondeu para ele, é obrigado porque teve o decreto de 1800 Guaraná com rolha. Aí o advogado, ele fez assim, não, tudo bem, excelência, eu não vou entrar nesse mérito com a senhora agora. Mas ele falou, eu não chamei por falta de respeito, foi uma maneira de acalmar a situação, não sabia que ela ia se ofender, mas ela se ofendeu, né? Porque não mandou um doutora lá. Mas também não... Ele falou, não, mas não vejo obrigatoriedade. Mas enfim, era isso que era a minha curiosidade. Será que se eu não chamar o doutor de doutor, ele vai... É crime, Por exemplo, eu como advogado, numa audiência, se eu tratar o juiz como você, eu não sou penalizado, mas eu sou advertido. Porque no meu estatuto, na ética dos advogados, você tem que tratar o juiz como excelência. Uma autoridade judicial, não que ele é melhor do que eu. Outra coisa, não existe hierarquia entre juiz, advogado, delegado, são todas as mesmas hierarquias. Só que é o pronome, o jeito de tratar o juiz, excelência. Se eu não tratar como excelência, eu não vou ser punido, não vou ser preso, mas eu vou ser advertido. Doutor, por favor. Mesmo porque eu não sou íntimo do juiz. Então, no mínimo, excelência e ele de doutor. Se ele me chamar por Douglas, falar excelência pela ordem, o senhor me respeita da mesma forma que eu estou te respeitando, entendeu? É uma forma de tratamento ali no ato jurídico. Do ambiente do local, né? Que nem aqui nós estamos num podcast. Ninguém é obrigado a me chamar de doutor. Se quiser, chama. Se não quiser, não chama. Eu não obrigo ninguém a chamar de doutor. Porque nós estamos num ambiente Informal, né? familiar, informal. Então, já pensou, em casa todo mundo me chama de doutor, minha filha? Doutor,
Minha esposa, doutor. Eu meu doutor. chamo minha sogra de doutora. Os netos dela também chamam ela de doutora. Ela também chama, mas da Mas doutora. é, sogra- doutora, tudo bem? Tô brincando. Sogra é outra área. Não é que depois a gente também. vai entrar no direito de família. Mas Esse é um outro título, esse título é Outro perigoso, é um título, título, perigoso, né? é perigoso. Esse é um título que dá cada confusão. Hoje mesmo eu estava conversando com o médico, o doutor Olivato, gente boa, ele vai vir aqui, e ele tudo arruma um negócio para debater, né? Incrível. Aí a gente estava falando a respeito do retorno. Aí ele falou, não, retorno eu posso, se eu quiser eu posso cobrar. Eu falei, não pode não. Pode não. Ele falou, não, eu posso. Aí ele abriu um negócio do CRM lá e começou a ler as normas do CRM. Eu falei, doutor, desculpa, isso aí você está lendo norma, não está lendo lei. Não é porque o CRM falou que pode, que pode. Né? Mas não, mas aqui na norma eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ele falou, tudo lá. E aí eu falei, poxa, mas é que lei é lei, né? E norma é norma. O CRM ele não vai passar as leis federais, Constituição, ele não vai sobrepor, né? Chama hierarquia das leis. Né? Tudo tem uma hierarquia. Uma coisa não se sobrepõe à outra. Eu não posso fazer, por exemplo, onde eu moro, uma lei condominal que extrapole o direito civil, o direito criminal. Eu não posso colocar no condomínio uma regulamentação dizendo assim, o vizinho pode matar o outro a tiro. Não porque a lei penal proíbe. Então, o regulamento nunca vai ser superior e hierárquico da lei federal, estadual, que seja. Então, tem hierarquia de leis. Isso que muita gente não entende, acha que o regulamento, o estatuto da OAB, apesar de ser uma lei federal, ele não está acima do Código Civil, não está acima do Código Penal, não te permite nada que os outros suprimem. Então, hierarquia das leis. Isso aí muita Legal, gente não sabe. Mas às vezes tem casos mais sutis que o pessoal finge esquecer isso, que acha que regulamento, a gente tem aqui um determinado número de moradores, vamos colocar um portão e chamar de vila e fechar o acesso, né? Vamos fechar o acesso aqui, esse pedaço da praia, porque afinal só a gente mora aqui, então vamos chamar de condomínio e vamos fechar. Não, meu amigo, é uma via pública, você não pode fechar o acesso, né? Você está suprindo uma lei municipal. Se a lei municipal te permitir, como condomínio, fechar, você pode. Se a lei municipal, a lei de zoneamento municipal não falar sobre isso, você não pode. Exato. E lá simplesmente fechar a sua área achando que é uma área particular sem a permissão da prefeitura. Você pode colocar no regulamento que você pode fechar, só que você vai ter que ir lá na prefeitura e pedir autorização da prefeitura. Se não autorizar, você está cometendo uma infração. Você não vai ser preso, mas vai ser autuado e a multa não é barata. É isso. Você restringir a passagem, o direito de ir e vir de uma pessoa, no mínimo uma autuaçãozinha pesada da prefeitura, se algum condomínio fizer sem a permissão da prefeitura, em qualquer lugar. Pode ser Itanhaém, São Paulo, qualquer cidade, você tem que ter a permissão. E aí é um assunto extremamente polêmico, porque parece até óbvio, mas é muito engraçado. Porque quando não é fechado, o pessoal reclama para fechar, quando é fechado, o pessoal reclama para abrir, assim, é um tipo de assunto que você não consegue consenso, né? Tipo assim, metade da população sempre quer, não, todo mundo poder circular, o direito de ir e vir. Aí a outra parte fala assim, não, mas o meu direito à segurança é maior do que o seu direito de ir e vir, que você nem mora aqui. E aí começa a questão. Aí o pau quebra. Esse negócio que eu achei interessante também, o direito de ir e vir. Outra, dessa vez não era eu que estava discutindo. Só observei, guardei a informação. Um rapaz, ele estava andando na praia na época da pandemia, encostou a GCM. Aconteceu com a gente também, né? Mas que eu não quis arrumar essa confusão. Que eu não sabia também. Aí o rapaz falou assim, o GCM falou, olha, não pode andar na praia hoje, tá proibido. Aí o rapaz falou, não tá proibido. Não, mas o prefeito fez um decreto que vocês não podem andar na praia. Ele fez assim, meu amigo, decreto não é lei. A lei é o direito de ir e vir. Se você cercear o meu direito, você pode ser punido. Agora, decretou que eu não posso andar na praia? Não é lei, não tem punição. Eu vou andar na praia. E aí o cara falou, não, você não pode porque o prefeito mandou. E ele falou, quero que se exploda o prefeito, eu vou andar na praia. E aí, o que aconteceu? A GCM foi para cima, não, que o senhor vai estar desacatando. É outra coisa que é complicado. Se você contraria um policial, um agente da lei, ele já vai tirar essa carta da manga. Qualquer coisa que você falar, o civil, não o advogado, porque ele não é besta, mas o civil, ele vai falar, você está me desacatando. Você não fazer o que ele quer que você faça, não quer dizer que você esteja desacatando. Você está, né, argumentando. A ordem é diferente. Descumprimento de ordem não é desacato. E aí, nesse caso, ele deu uma ordem para a pessoa sair da praia. É uma ordem legal isso?
a pandemia é um fato atípico, não é uma coisa que recorrente. Então, assim, gerou muito conflito. Não é. Chegou até o STF e até hoje eles não decidiram o que é e o que não é. É atípico porque não acontece sempre, foi um caso raro de pandemia. O STF não julgou ainda se era legal, se não era, mas vamos falar do desacato à autoridade. Nesse caso específico, é desacato? Você não cumprir, não, é descumprimento, diferente de desacato. Desacato é você extrapolar do seu limite, por exemplo, xingar o guarda porque ele falou, ou mandar ele para aquele lugar, enfim, aí pode ser desacato. Mas o que muita gente não sabe é quando o civil, independente de qualquer profissão, ele sofreu uma situação dessa, é que ele não vai ter culhão para encarar o policial. Mas existe também um abuso de autoridade. Sim. O abuso de autoridade cometido não por todos, mas por uma minoria dos policiais, agentes da Guarda Civil Metropolitana, que eles incorrem no abuso de autoridade. Se ele falar para o civil, para uma outra pessoa que vou ser preso por abuso de autoridade, por desacato, aí você pode falar para ele, eu vou te dar voz de prisão por abuso de autoridade. Só que quem é o civil que vai peitar e vai falar que Eu vai sei, dar eu sei quem é o uma dele. Não lembro esse direito pro senhor, não. Você já continuar com o programa. Você, GCM de Itanhaém, que estiver vendo, leve em consideração. Mas se você parar a sua viatura na alça de acesso pro cadeirante, você vai tirar. Você vai tirar. Não é lugar de parar. Tem essa figura, então, do abuso de autoridade. Minha opinião própria que eu vou falar aqui agora sobre um caso que a gente estava conversando é patrulha do consumidor, direito do consumidor, não sei o que lá do consumidor. Minha opinião própria, não é do podcast. Eu sou totalmente contra esse negócio de patrulha do consumidor, fiscal do consumidor, porque não existe isso, gente. Patrulha do consumidor, fiscal do consumidor. Puxa, aqui, fala aqui, fala aqui. Isso aí. Tá pegando aí bem, né, Matheus? Para mim, minha opinião, é um absurdo a pessoa. Você votou num político para ele legislar. Se você pegar as funções do político, não está dizendo que ele pode fiscalizar o comércio, fiscalizar tal coisa, fiscalizar uma clínica odontológica, uma loja de carro, não está entre as atribuições do político. Então, o que ele está fazendo? Prevaricando. Mas, doutor, Deixa eu... eu vou até chamar de doutor, mas quem vai cuidar do nosso direito de comprar um único rolo de papel higiênico? Mas é um único rolo de papel higiênico do saco. Eu tô brincando porque o concordo, é absurdo, Você concorda que ele está deixando de fazer, deixando de... Eu tô falando no caso de político. Sim. Aquele bem, ele não é político, que eu saiba, ele é advogado, enfim. É outro esquema. Mas de político que deixa de exercer a sua função para ir fiscalizar coisa particular, tá prevaricando. Exato. Tá falando Tá abusando daquela... da autoridade. Aquela religião lá, o muçulmano, né? É do muçulmano. É religião, tô falando de religião. Tô falando de ninguém, tô falando de religião. A pessoa está abusando da autoridade. Se é um cliente meu, eu dou voz de prisão na hora. Para a pessoa por abuso de autoridade. E má fé, né, doutor? Prevaricação, ameaça. Eles ameaçam as pessoas. Não pode extrapolar. E ainda nessa mesma história, além das ameaças, tem aquela que fala assim, você me respeita que eu sou e tá, e fala Sim, tal, carteirada. eu sou fulano de tal. Eu sou, vamos supor, eu sou deputado. Mas se você pegar nas atribuições do deputado, não é atribuição dele, ele tem que legislar, ele tem que cuidar do povo, mas de outra forma. Isso é função do advogado, é função do judiciário, é função de polícia, em alguns casos, função de polícia, não função do político. O político tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar a obra pública, tem que fiscalizar a rua, tem que fiscalizar o transporte, não encher o saco.
as contas da UBS, as contas da Secretaria de Educação, as contas, não a sala de aula, mas as contas da Secretaria de Educação. Tem o Tribunal de Contas, mas ele também pode fiscalizar. Está dentro das atribuições dele, mas não está nas atribuições desse tipo de Sim. programa que eles fazem para ganhar voto futuro do povo que é ignorante, que não sabe que a função do político é legislar. O político é o legislativo. Você votou nele para legislar, não para ele fiscalizar a loja de carro, não para ele fiscalizar a clínica odontológica, ou o que for que seja. Isso é função do judiciário. A pessoa tem que procurar um advogado. Não quer procurar um advogado? Vai no juizado especial civil, sem advogado. Entendeu? Não é, isso é a minha opinião. Mas e o caso aquele político que ele entrava nas UPAs, pegava os médicos dormindo e ele falava, você gosta de paçoca? E nesse caso, ele está fiscalizando um órgão público, ele pode fazer isso? A atribuição dele. Aí ele pode Fiscalizar o entrar, órgão pé no público. peito. Mas ele pode gravar essa Pode atuação? gravar. Você Outra coisa que acontece muito, o policial, alguns, né, que eles falam assim, não pode me gravar. Pode, dentro da função deles, pode gravar. É o princípio da publicidade dentro da Constituição Federal. Todo funcionário público, no exercício da profissão dele, você pode gravar pelo direito de publicidade do ato público. Todo ato público tem que ser... Você tem que dar publicidade, você pode gravar. Não existe, não posso. Ele pode te levar para a delegacia e usar como prova? Pode. Mas você pode gravar. E aqueles estudantes de direito que estudam na federal, que eles estão se gravando na aula, que eles querem mostrar ali que eles estão tentando fazer uma ideologia política e tal, ele se grava, daí capta só a voz do professor, que eu acho que é de direito também mesmo. Uma universidade federal, ali dentro, será que ele pode história mesmo? Porque o professor também, né? Esse aí, o rapaz que faz isso é o Wilker Leão. Ele se grava, só que assim, ele tá na faculdade de História, lá da Federal de Brasília. E existe uma doutrinação muito forte. E ele fica se gravando e argumentando com os professores. Só que os professores dizem que não, porque é direito intelectual, que ele tá... Só que assim, ele falou, não, eu tô me gravando e argumentando, não tem nenhum momento que eu gravo sua aula. Aí tem até o de cátedra, né? Aula, geralmente, não tem direito intelectual registrado no INPE, que é o órgão que registra. Se você for lá registrar a sua aula no direito de propriedade intelectual... Aí não pode gravar. Pode gravar. Mas só que dele nenhum outro professor de história vai poder dar aula de história. Exatamente, igual. não vai poder usar a mesma matéria. Então, não existe registro em órgão competente intelectual nesse sentido. Então, não pode gravar. Não tem problema nenhum. E a mesma coisa nos tribunais, tribunal não, né? Porque eles estão fazendo essas audiências online agora, também tem saído bastante, né? O advogado tá ali e ele se grava e só tem o áudio ali da... O advogado, na verdade, ele pode gravar a audiência inteira com áudio e vídeo. Está dentro do Código de Processo Civil. Mas só a imagem dele? Não, ou ele pode tudo? Tem advogado que tem câmera 360. Ele põe assim na mesa e grava a audiência, todos 360. Ele avisa, ele não pede permissão, ele avisa o juiz, excelência, vou gravar a audiência. Coloca a câmera 360 e grava. O que eu percebi é que eles não avisam, porque de repente o juiz fala assim, você está gravando, doutora? E daí ela, estou me gravando. Eu já vi umas brigas nesse sentido aí. Porque dá briga ali na hora e o juiz quer causar, mas pode. A lei permite a gravação em audiência, está no Código de Processo Civil, e você pode gravar qualquer audiência pública, desde que não tenha interesse do menor. Se tiver menor envolvido, aí não. Aí você não pode gravar, porque uma coisa... Quando envolve menor, não é direito de imagem, é segredo de justiça. Você não pode gravar. Mas não tem menor na audiência? Audiência pública. Qualquer pessoa pode entrar e assistir uma audiência. Então, por que você não pode gravar? Agora, entre gravar e usar depois para fazer alguma maldade, eu já vi acontecer com o juiz em audiência que eu participei. O juiz, em um momento da audiência de família, descontraído, ele falou lá um negócio que ele não devia, mas fora do contexto da audiência. A advogada gravou e usou aquilo fora do contexto contra o juiz. O juiz foi afastado por causa de um trechinho da audiência que a pessoa, que é a advogada da outra parte, usou.
e ela não podia nem argumentar que o juiz estava desfavorável ao cliente dela, porque o juiz foi favorável na sentença para o cliente da advogada. E ela usou, acabou anulando tudo, e na outra audiência nova, o cliente dela perdeu. Nossa, Ou seja, ela teve a própria punição, né? muito bom. A primeira ela tinha ganhado, ela fez isso, esse imbróglio, usou a frase fora de contexto e foi cancelada a audiência. O juiz foi afastado e na segunda o cliente dela perdeu. E alguém perguntou por que ela fez isso? Maldade. Tem gente que é maldosa. Que Só usa pra sacanear o fora- juiz mesmo. É, você pega, por exemplo, uma frase minha fora de contexto do podcast que a gente está gravando e usa para fazer uma maldade. Foi isso que ela fez. Ela não usou o contexto todo do podcast, por exemplo. Ela pegou uma frase fora do contexto e usou na audiência, prejudicou o juiz. É que nem o meme do cara lá. Como a... Ah, do José Serra? Do Serra. Eu sou como você, como Ana, como João, como a Maria, como Elizabeth, como Sua tia, sua sua avó. tia, como sua mãe, como... Falei, nossa, Daí depois cortaram Eu Sou Como Você e deixaram só eu como a sua mãe, como a sua irmã. Exatamente taradão, isso. muito taradão, cara. Usar fora de contexto uma frase para prejudicar uma pessoa. Muita gente faz isso. Depois, teve desdobramento e a advogada também respondeu por usar aquilo fora de contexto. É, tem a ética, né? Que eu acredito que isso seja importante. E esse caso foi pior ainda, porque tinha criança. Era segredo de justiça. Nossa, Não e podia soltar. Apareceu na Band essa audiência, falando que o advogado falou que a mulher tinha que apanhar, alguma coisa assim. O Aham. juiz falou que a mulher tinha mesmo, que... Falou algumas besteiras lá, apareceu no jornal. Mas tava brincando, No jornal, tava- tava brincando, tirou de contexto aqui. Para prejudicar o juiz. Uma audiência que era segredo de justiça. Essa não poderia ser gravada e muito menos divulgada. Essa audiência. Eu me divirto daquelas gravações do pessoal que, ainda mais essa do híbrido e tal, né? Esquece de fechar o microfone e solta uma pérola. Tem uma clássica, né? Que o cara termina de falar com a juíza, aí ele acha que desligou o microfone. Ah, sua, não sei o quê, e começa a xingar. Como é que é, doutor? O que o senhor acabou de falar? Volta a fita. Como é que Já é? vi audiência de desembargador dormindo na audiência. Nossa. De outros fatos engraçados também, que não pode falar aqui. Eu vi um, não sei qual que é o... Eu vi na internet também, não sei qual que era o que estava acontecendo, só que assim, a pessoa estava tudo bem vestido aqui na câmera, né? Na câmera, tô pensando na câmera. Na câmera, tava bem vestidinho, de terno e tal. Aí a porta abriu, era uma criança. Aí ele pediu licença, ele fez assim, licença, tá? Ele colocou a criança para fora, levantou, né? Colocou a criança para fora e fechou a porta, tava de bermudinha. Aí ele voltou. Aí o outro que tava do lado fez assim: gostei da sua bermuda. Ele, desculpa, esqueci que eu tava de bermuda. Daí o rapaz que tava lá fez assim: não esquenta a cabeça, isso aí acontece. Inclusive, deixa eu fechar minha porta aqui. Ele levantou, ele também tava de bermuda. Isso De foi terno. os piores em audiência. Cuequinha? Nossa. Peladinho. Não, tava com a camisa, gravata e esqueceu e levantou de cuequinha. Bacana. Outras coisas piores. Mas era do Nossa. Superman, elefantinho. Que é pior, eu imagino uma coisa bizarra, né? De elefantinho. Aí fica terrível. Outra coisa que eu lembrei, que eu queria perguntar, agora dos moradores daqui, né? O pessoal vem lá de São Paulo, feliz, todo serelepe. Vamos curtir uma praia. E eles pensam que as leis acabaram, né? Cheguei na praia, Ficou no pedágio de imigrantes. vou parar onde eu quiser na rua, vou parar o meu carro da forma que eu quiser na rua, eu vou aumentar o som no talo, eu vou pra praia, eu vou levar minha caixa de som. Vou sentar do lado do Dr. Douglas e vou ligar o meu som e o Dr. Douglas que se exploda. E eu gosto de ouvir funk. Funk é aquela coisinha irritante. Eu escuto funk e tô ficando alienado. De tanto escutar funk, tô ficando retardado. É isso aí. Esse tipo de atitude imbecil tem... Ah, o imbecil não tem problema. Tem alguma Respaldo repercussão? Tem, legal? dá pra você... Eu poderia... em que parte fica ruim pra mim se eu levantar, enfiar o pé na caixa desse cidadão, eu perco meus direitos, né? Direito. Mas a vontade você tem também, não tem? Vontade tem.
Mas vamos lá, do começo. Acontece em toda cidade turística, infelizmente é assim. A pessoa vai com a ideia de vou para a praia ou vou viajar para me divertir. Me divertir, beleza. Só que uma coisa é se divertir, outra coisa é perturbar os outros. Você pode se divertir sem perturbar o seu amiguinho, o seu coleguinha, o seu vizinho. Dá para fazer isso. Isso é falta de senso, de bom senso, ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento da lei. Cada município tem sua legislação, tem legislação estadual sobre o assunto. Vamos, por exemplo, vamos falar aqui de Itanhaém. Itanhaém é a Lei Municipal 4.252 de Itanhaém. Ela fala sobre a lei do silêncio aqui na cidade de Itanhaém. Antes de entrar no que fala a lei do silêncio, a pessoa tem que ter bom senso. Quando termina o seu direito? Quando você viola o direito do seu vizinho. Você tem o direito de se divertir? Tem o direito de se divertir. Só não tem direito de perturbar o seu vizinho. Isso para todos deveria entrar na cabeça das pessoas. Eu posso me divertir? Posso. Mas eu não posso perturbar o meu vizinho, não posso perturbar o meu amigo, não posso perturbar as outras pessoas. Você tem o direito? Tem. O que a lei municipal aqui de Itanhaém fala? Eu até achei... A lei do silêncio aqui proíbe som que ultrapasse 80 decibéis em qualquer horário. 80 decibéis é absurdo. Tá na lei municipal? Tá. Só que você pode enquadrar isso como perturbação do sossego. Você pode extrapolar a lei municipal. Em vez de você chamar a GCM, você chama a Polícia Militar. Fala, tá perturbando meu sossego. Ah, porque é das 10. Não existe. Perturbou o sossego pode ser qualquer horário. Pode ser meio-dia. Se você não está conseguindo fazer as suas coisas, está te perturbando aquilo, está tirando a sua paz, 190, perturbação do sossego. Independente de quantos decibéis tem. Decibéis, está falando da lei municipal. Por quê? A guarda municipal, ela pode autuar, ela pode dar uma multa, pode dar uma infração para a pessoa. Aí ela vai lá, mede, se tiver uns 80 decibéis, beleza, é infração, 80 decibéis em qualquer horário. Das 10 até as 7 da manhã, 40 decibéis, que é alto pra cacete também, pode falar. Pode. 40 Caralho, decibéis também é alto pra caramba, 40 decibéis depois das 10 da noite. Então, assim, a pessoa está com 40 decibéis depois das 10 da noite, não está infringindo a lei municipal, não vai ser autuado, mas está perturbando o sossego. Pode chamar a polícia militar. Vai ser enquadrado na lei de contravenções penais, não na lei de perturbação do sossego aqui da cidade de Itanhaém. Então, assim, as pessoas têm que pôr na cabeça, pode se divertir? Pode. Você precisa se divertir perturbando o seu vizinho, perturbando o povo na praia, perturbando as pessoas. Não é só a música que é o problema aqui de Itanhaém. Aqui tá um negócio de maconha louco, você fuma maconha por tabela, em todos os cantos da cidade. Todo lugar que você vai. Agora, esse negócio, eu posso usar 40, eu posso cortar 40 gramas, que não é crime. Caramba, é falta de senso. Você pode fazer o que você quiser com a maconha. Não vou nem falar o que eu penso aqui sobre... A competência do vagalume. sobre- Ó, o ia guardar. Entendedores Não entenderam. posso nem falar. Mas, assim, a pessoa tem que ter bom senso que, às vezes, ele não quer fumar o que você está fumando. Não quer sentir o cheiro. Você tá na praia, vem aquele puta cheiro de maconha. Esses dias andando com minha filha adolescente, agora na temporada, aí minha filha na praia falou assim, nossa, que cheiro de São Paulo. Ela falou assim, ainda bem que você é inocente, filha. Isso é cheiro de droga. Eu falei, não, porque São Paulo tinha muito esse cheiro. Eu falei, vamos tentar evitar. É isso, né? O pessoal desce e desce. Exatamente. Pode, 40, por enquanto, que isso aí eu acho que não vai emplacar, não vai para frente. Essa lei, entre aspas, de que pode cortar 40 gramas para consumo próprio, não vai vingar aqui no Brasil, porque as pessoas perdem a mão. Sem noção. No condomínio onde eu tenho casa, 40 gramas, mas deve ter uns 10 quilos dentro de uma casa lá, porque é maconha 24 horas por dia. Então, as pessoas têm que ter bom senso em tudo. Não é só em som. A gente fala em som, mas o trânsito,
o sossego das pessoas, maconha, droga, entre outras coisas que os turistas fazem. Pode se divertir? Pode, é o momento, é férias, mas sem perturbar as pessoas. Então, assim, existe essa lei municipal aqui em Itanhaém, tem esses limites, mas se você se sentir perturbado do sossego, 190. Se tiver dentro, você pode chamar, acho que é um 53, ou É um 5-3 53 é a GCM. prefeitura, você pode chamar e a prefeitura vem e autua. Uhum. Mas a autuação não é infração penal. Só que incorre na infração, na contravenção penal de perturbação do sossego. Então você pode chamar os dois, a GCM para autuar e a Polícia Militar para apreender o equipamento, levar para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, você representa a pessoa na delegacia. Então, o equipamento vai até a delegacia, vai dar uma canseira para a pessoa, vai vir buscar na delegacia. E o da cannabis também é perturbação? Ah, o cheiro tá entrando dentro da minha casa. Fiquei. É, Posso tem um cheiro tá me entrando, perturbando, né? Às Boa. vezes eu tenho vontade de reclamar. Eu tô, É. às vezes, andando ali na praia, se a gente senta ali atrás do quiosque, no banquinho da própria orla, muitas vezes eu vou com o João, muitas vezes a gente tá lá, de repente a gente sente cheiro, vamos pro outro banco? Vamos. Porque senão a gente vai ficar lá Sim. de tabela. Que E nem fica a ele gente falou. refém tendo que ficar mudando e o pessoal não tá nem aí, né? Agora outra coisa Ah, também. deixa eu só Não, explicar. termina essa aí. Analogicamente, pode ser enquadrado como perturbação do sossego. Você pode chamar um 90. Se o policial for um policial com aquilo roxo, ele vai enquadrar como perturbação do sossego. Não por som, mas por cheiro. Porque tá te incomodando aquilo, tá te fazendo mal. É uma droga. Dá dor de cabeça esse negócio. Então, muito por precaução, quando a polícia chegar, você fala, senhor, dá licença, o senhor pode mostrar? Vai pegar a cor. O cunhão. Deixa eu dar uma olhada na cor. Policial bom, O roxo. policial bom vai, pelo menos advertir, mandar a pessoa sair dali. Ah, mas agora deu uma dúvida. Ele pode portar 40 gramas na rua, né? Não pode, mas não é crime, mas portar 40 gramas na rua. Mas fumar em público, se fumar na rua, não pode, né? Isso não virou lei, virou? Não poderia. Mas o pessoal confunde, é o que eu falei, a liberdade com a libertinagem. Eles gostam de perturbar o próximo amiguinho. Você pode portar 40 gramas para consumo próprio, mas a lei não fala que você pode consumir na rua. Sim. Aqui. Então, por isso que, analogicamente, eu falei que dá para enquadrar como perturbação do sossego. Porque não prevê o consumo no meio da rua, no meio do público, no meio de criança, do que for que seja. Não foi autorizado. Mas no caso do condomínio, o cara tá dentro da casa dele e o cheiro tá vindo pra sua casa. Você vai fazer o quê? Não dá, né? Daria para chamar a polícia para mandar ele maneirar Ele pisar no breque, dessas 40 gramas tá um pouco maior. Tem 40 gramas, realmente dentro de casa. E se fumar o dia inteiro, ali foi mais de 1 quilo. É, o cara tá. Pô. Está extrapolando o limite E- dos... E outra curiosidade que eu tenho é, tirando essa parte aí do turista que grita, que gosta de fazer escândalo mesmo, som, quando é obra, tem uma obra do lado da tua casa que liga a serra, martela a parede, e assim, você tem, tô falando porque aconteceu com a gente. Ou tem um dos vizinhos lá que faz uma obra, já tem 5 anos que o cara tá fazendo obra. É uma igreja. Nunca acaba, é obra de igreja que nunca acaba. E assim, o cara é britadeira na parede. Era um martelete. O martelete é quase uma britadeira, né? O martelete da furadeira. Na parede, serra, todo dia serra alguma coisa, todo dia, e chega um momento que você começa a enlouquecer. Você vai lá perguntar e ver como é que é. Ainda fomos assim, falando, olha, tem como você começar um pouco mais tarde, tá atrapalhando as gravações, que o nosso outro estúdio é lá, né? Não dá, eu preciso trabalhar, que não... Nesse caso, entra na lei municipal do ruído, de 80 decibéis durante o dia, que eu acho um absurdo, 80 decibéis e 40 fora de horário. Você tem que ter um decibelímetro, que é o medidor, Eu tenho. mas provavelmente vai dar mais de 80 decibéis e eles vão ser autuados. Assim, não vai embargar a obra a princípio, a polícia não tem poder de embargar a obra, mas se você tiver com aquilo reincidente há muito tempo, mais de 80 decibéis, você vai, além da infração municipal que a guarda pode autuar, eu acho que no mínimo, se eu não me engano, R$5.000. Ela começa a multa com R$5.000. 4.600. E aí você, se for reincidente, vai dobrando, triplicando, quadriplicando, enfim.
Além disso, você pode solicitar junto aos órgãos competentes, por exemplo, a própria prefeitura, pedir uma fiscalização, que aí sim a prefeitura tem o poder de embargar se eles forem residentes Mas não continuamente. entra como uma perturbação de sossego, então. Não entra como perturbação de O- sossego. Nosso vizinho lá, ele é sargento. Ele fez uma pergunta assim maravilhosa, o pessoal da obra. Que ele foi lá porque a obra, que a casa pega o final, o fundo da nossa casa e o fundo da casa dele. O filho dele estava no banheiro, eles começaram a ligar um negócio, o teto do banheiro dele caiu na cabeça do filho dele, que ficou bem pistola. Falou: você vai lá falar com esses caras. Daí ele foi, sargento, né? Ele só fez uma pergunta assim, todo mundo ficou com aquela cara de. Sabe quando você acabou de fazer o gol contra? Todo mundo ficou. Ele fez assim: vem cá, vocês estão fazendo muito barulho e tal. Tem alvará dessa obra aí? Nossa, um olhou pra cara do outro assim, sabe? Ficou Eu falei, os aquela órgãos coisa. competentes, tem que ter engenheiro responsável, o engenheiro vai avaliar o barulho, inclusive o barulho da obra, o engenheiro tem que avaliar, tem que fazer um laudo sobre aquilo, e isso está tudo dentro dessa documentação que ele precisa ter na obra. Mas eu vou dar uma dica para as pessoas que têm esse problema reincidente. Você registrando toda hora esse barulho, chamando a Guarda Civil, eles vão emitir uma autuação. No mínimo, eles vão emitir um documento que eles compareceram no lugar, se não estiver acima do ruído. Você pede a cópia daquele documento, ou o número para você pedir a cópia depois na GCM, e com aquela reincidência de documentos, você entra com uma ação com danos morais contra o seu vizinho barulhento. Pede uma indenização salgada de danos morais. Importante. Vai doer no bolso? O vizinho que não tem noção vai sentir a perda financeira e vai diminuir o barulho, vai falar para o pedreiro: seu burro, diminui esse barulho, porque eu estou pagando do meu bolso aqui a indenização por dano moral. É Então isso. gera um dano moral no caso de obra. A gente ainda segue na mesma ideia. Educar as crianças, adulto é multa e surra. É o que... Exatamente, que multa e dói surra é no o que bolso. corrige o adulto. Quando dói no bolso, a pessoa aprende. Bacana. Eu precisa começar a anotar, né? Eu precisava todas ter as- feito isso, né? Porque era todos os Sim. dias eu acordava cedinho para começar as gravações. Aí eu acordava às 6 horas, tomava meu café, esperava meu rosto desinchar, entendeu? Para não ficar com aquela cara de sono na gravação. Aí quando dava 7 horas eu ia lá serelepe e começaram a minha gravação, daí começava. Era competição de quem começava mais cedo. Você ia gravar ou eles iam fazer barulho, né? Chama a GCM, registra a viatura chegando, registra o barulho, vai fazendo um arquivo sobre esse barulho, depois dando moral contra o vizinho. Quem pode impedir a obra é a prefeitura por falta de laudo, falta de alvará. A polícia não tem o poder de ir lá embargar se não tiver uma autorização judicial ou da prefeitura municipal, o órgão fiscalizador também. A prefeitura tem poder de autuar e embargar a obra se tiver sem alvará, sem documentação. Mas você vai registrando tudo e no final, danos morais contra o vizinho barulhento que está fazendo obra. E essas autuações, elas funcionam, né, isso a respeito de festa, porque né, já soubemos que lá ali em casa, pertinho assim, sabe? Do lado ali de casa, tinha uma reincidente lá que toda hora era festa, e som no último volume. E aí a gente tem um combinado de alguns moradores que a gente quer dormir. Eu gosto de dormir. Às vezes é bom, E na né? hora que eu quero. E aí, barulho e tal, e a gente começou a chamar GCM. Eis que um dia a GCM parou e fez assim: senhora, toda hora, não vou baixar o som, faz o que você quiser. Ele falou: pois não. Foi lá, registrou a premiação dela. Na outra semana não teve mais barulho. Parece que ela recebeu uma premiação que ela começa com R$ 4.600. E aí vai. E aí teve uma outra festa, ela insistiu, lembra? Teve uma outra festa. Aí parece que os moradores chamaram de novo lá, a GCM, eles fizeram essa visita. E depois, desde então, eu acho que ela dobrou a porrada, né, da premiação. Acho que Ela ela tem falou, 2 títulos. ela falou lá. que era mais brincar disso não, né? E daqui a pouco ela tem que vender a casa para pagar as premiações dela. Exatamente. É isso. E aí ela parou. Agora não tem mais festa, é um sossego. Só que agora tem um outro alvo que parece que agora tudo que é boteco, antigamente nós chamávamos de boteco, né? Hoje é adega, porque hoje é moderno. Ah, eu tenho uma adega. Adega pra gente é o quê? Lugar que guardava vinho, sabe? Aqueles vinhos antigão, isso é uma adega, né? Ah, eu tenho uma adega em casa, você imagina que a pessoa ter vinho.
Agora o maluco fala pra você, eu tenho uma adega em casa. Chega lá um boteco com sinuca e tudo. 3 bêbados caídos, cerveja, isso é Um adega. cachorro caramelo na porta. Do Caramelo nada, na uma porta. mulher tentando quebrar o retrovisor do carro. É, o nosso bairro que era tranquilo. Chegou uma mulher lá e jogou a moto no chão, meteu o pé no retrovisor do carro. Falei, que é isso? A outra olhando no portão assim, falei, nossa, o que está acontecendo? Agora nós vamos ter que investir nas premiações com essa adega aí. Gente, assim, o que eu falo, né, para todo mundo. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Você tem que respeitar o amiguinho. Todo mundo tem direito? Tem, mas seu direito termina quando você desrespeita o direito do próximo. Então, se você não quiser pagar uma multa, se você não quiser responder um dano moral, pagar uma indenização por dano moral, se você não quiser parar na delegacia por perturbação do sossego, não desrespeita o direito do próximo. Você tem o seu direito, mas todo mundo também tem direito. Então, é a dica que eu dou para as pessoas. Não desrespeite o direito do próximo, porque você um dia pode ser esse próximo que está sendo desrespeitado, você não vai gostar do desrespeito. E aí vai querer procurar direito. Vai querer procurar direito, sendo que você já aprontou várias vezes. Então, você tem direito de se divertir? Tem, se diverte. Mas não perturba o próximo. Porque é complicado e vai doer no bolso. Se tivesse a pessoa procurar um bom advogado, vai doer no bolso de quem está perturbando o sucesso. Conhece um bom para indicar para nós? Opa! O cartão dele aqui agora. Um bom advogado tá procurando. Eu estava pensando aqui uma coisa que eu correlacionei, mas eu acho que não é com o advogado. Mas eu vou perguntar, vai que. Eu vi que teve uma praia no Brasil que eles proibiram a caixa de som. Agora não pode som, aquelas caixas na praia e tal. Como que a gente faz para aplicar isso aqui em Itanhaém? Deveria ser Brasil. Sim. Deveria ser Brasil. Eu não sei se isso é alguma coisa que dá para tentar. Dá para tentar, sim. É assim, os políticos que vocês elegeram aqui em Itanhaém, os vereadores, eles são os legisladores. Tem que partir dele uma legislação nesse sentido. Deles, né? Uma legislação nesse sentido. Então, cobrem, mande e-mail, ligue para os vereadores, ligue para os deputados estaduais, para eles pressionarem, porque eles também podem pressionar, mas assim, de pronto que vocês podem cobrar. Os vereadores eleitos, prefeito, mas vai partir do vereador. Então cobra, começa... Nossa, vou fazer uma baixa assinada. Mas é curioso você falar isso, que eu até brinco às vezes, né? É igual eu comentei, às vezes eu tô fazendo live aqui, agora, tô com essa moda agora, fazer live na praia. E aí agora eu tô andando mais na praia do que eu tava antes, né? Que eu morador em Itanhaém, tava indo menos na praia do que quando era turista. Agora eu voltei a revisitar as praias. E como eu moro próximo da praia do centro, lá tem fiscalização de som, de caixinha de som e tal, não sei o quê. Porque lá tá do lado da prefeitura, tá do lado de todos os órgãos de competência de fiscalização. Lá a caixinha de som não tem, assim. Até esses dias tinha num próximo a um quiosque e tal. E aí, bem na hora que eu tava passando, o pessoal chegou pro rapaz e falou assim, ó, vamos pegar seu equipamento, porque o som que tá... E porque até o doutor falou sobre decibéis, né? Deveria estar acima dos 80 decibéis. Doutor, não tem volume mais para essas caixinhas de som, Não, né? A partir do momento que ligou, é no máximo e vai, né? Eles nunca baixam em nenhum momento, né? Então era 100% do volume o tempo todo. Coisa que eu esqueci de falar. Essa lei municipal, ela prevê a apreensão do equipamento caso esteja acima, principalmente som de carro, paredão. Se tiver um paredão no carro, o carro vai ser apreendido, vai para o pátio, vai pagar uma multinha bonitinha, e para você tirar o carro, você vai ter que tirar o paredão do carro, você tirar ele do pátio. Então, Ó, eu sei que o advogado geralmente ele se forma para responder depende para algumas perguntas. O doutor não responde depende, tá? Mas só ter o paredão lá, ele não usou. para que você vai ter o paredão? Então, só a presunção de ter lá a caixa, em teoria já dá apreensão, assim, tem como recorrer se... A GCM pegou, chegou na minha garagem, eu tava lá, não tô influenciando a vocês recorrerem, mas tá aqui doutor Doc. Tava lá na minha garagem, tinha algum vizinho com barulho alto, ninguém sabia quem. A GCM chegou na minha rua, viram que na minha casa eu tinha um paredão lá, tava desligado quando eles chegaram. Ele pode apreender só por estar lá? Não, só por estar dentro da sua casa, não. Principalmente se estiver dentro da sua casa. Aham. Se estiver Você tá na rua, transitando com ele desligado. Você tá andando de carro, dá uma blitz.
Opa, esse paredão aí. Então, a Blitz pode apreender o seu carro porque está fora do padrão de segurança do carro. O carro tem um limite de altura, um limite de largura, um limite de comprimento. O paredão vai estar acima da altura. Então, a Blitz em si pode aprender mesmo desligado, porque você está infringindo o limite de altura de segurança do seu veículo ou de largura, dependendo do paredão. Tem paredão que é um pouco para fora assim, tem um paredão que é... Então, pode aprender se estiver fora dos limites. Por exemplo, você abriu o seu paredão, seu som, vai. Tem gente que fala que não é paredão, é um som que tem atrás do carro, tá lá com a portinha fechada, beleza. Se o cara abrir o porta-malas para tocar o som, que eu vi acontecendo aqui em Itanhaém esse ano, pode aprender também, porque está com o porta-malas aberto para sair o som, está fora do padrão do carro. Sim. Você não pode andar com o porta-malas aberto. Boa. Boa. Então, se você abrir, se tiver dentro do padrão do seu carro, você abrir o porta-mala para tocar o som, a Blitz, a polícia, a prefeitura pode apreender o carro também. Por conta disso, segundo a lei municipal aqui de Itanhaém. Perfeito. Eu tenho um megafone. Eu sei que eu dirigindo, eu não posso estar dirigindo e falando ao mesmo tempo aqui, porque eu vou estar com uma das mãos ocupada. Se o passageiro, ele pode falar obscenidade para as pessoas? Olha essa hemorroida, Tigrão, põe o dedo. Pode? Não. Pode. É crime. Pode ofender os amiguinhos. Não, eu digo, então, se eu ofender, ele pode falar alto? Isso Até é 80 Se decibéis. tiver acima de 80 decibéis, se tiver acima de 80, é aparelho sonoro da polícia. Se você passar dos 80 decibéis falando, olha a Cândida, 80 decibéis... Tá. E outra coisa que também eu lembrei, agora como é que é? É a primeira vez que eu vi, é só aqui que acontece. Passou um avião fazendo propaganda do circo, mas ele tava com um puta do esquema de som, avião. Ele tava com esquema de som. E, eu sou circo, não sei o que e tal. Eu fiquei procurando sair e falei, Jesus, de onde que tá vindo isso? Era o avião. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Como que eu vou prender esse capiroto com o avião? Você filma, se você conseguir o prefixo do avião, aí você denuncia para a prefeitura vai acionar os órgãos responsáveis para tirar esse avião de circulação. E se você conseguir, já pega o decibelímetro, mede para ver se está fora do padrão. Provavelmente está fora do padrão. Esse você chegou a ver? Não, eu vi essa semana o avião que passou com um comercial de site adulto. O pessoal também achando absurdo e tal. É, porque eu achei a site de reação. acompanhantes. O que dá pra fazer? Um tiro, talvez? Acertar o tanque? Pode ser um tiro de estilingue. Você tem que procurar as autoridades municipais, gravar, tentar pegar o prefixo do avião. Com o celular hoje em dia você tem zoom para conseguir. Eles voam baixo. Geralmente, quando está fazendo propaganda, voa a média altura, então você consegue. Aí, se você conseguir, além de fazer a filmagem, que vai acusar a propaganda, né, sonora, que provavelmente vai estar acima de 80 decibéis, que com o barulho do motor, se estiver abaixo de 80, ninguém vai entender nada. Então, provavelmente está acima de 80. Procura a prefeitura, a polícia, faz a denúncia, tenta passar o prefixo. Provavelmente é avião local que faz isso, não é avião de longe. O local que eu falo aqui para as cidades. Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande no máximo, entre essas três cidades o avião. Onde tem aeroporto aqui? Itanhaém, a aviação foi desativada há um tempo atrás, então provavelmente sai daqui. O avião que faz a propaganda. Se sair de outro lugar, vai saber depois pelo prefixo, mas leva até as autoridades municipais com a prova daquilo, para eles poderem tomar a providência e provavelmente tirar o avião de uso por conta desse... Não vai para o pátio, que nem carro, mas vai ficar no pátio da aviação civil, provavelmente da aeronáutica, vai ficar apreendido até Só regularizado. não me irritou tanto porque não era funk. Né? Pelo menos a gente teve essa, né? Era uma propaganda, não era funk. Agora, o avião que passou fazendo propaganda de site adulto foi sensacional. Gerou polêmica na cidade. Sensacional, porque o povo... onde já se viu, mas é as crianças. As crianças estão cagando pro avião que tá passando. As crianças estão brincando na praia. Mas aí eu gostei dos comentários. Vigia varão.
Falei, varão, você já tá falando de site adulto? Que negócio é esse de varão? Não, a regra é, né? Se for avião, a gente pega o prefixo, carro pega a placa e bicicleta com caixa de som no último volume passando. Nossa, a gente tem essa modalidade aqui. Aí tá ficando difícil, né, doutor? Tem que chamar a É polícia melhor pra mudar fazer a de cidade. qualificação. Eu não vou falar o que você tem que fazer aqui para não ser preso depois do podcast, mas pode chamar. Um sniper. Pode chamar a Guarda Civil Metropolitana. Como não tem placa, você vai dar as características da pessoa que estava pedalando a bicicleta, por exemplo, está com a camisa verde, bermuda azul, chinelo ou tênis e a bicicleta vermelha. Você deu mais ou menos a característica para a polícia metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, para tomar as E a providências. situação é a mesma do cara na praia com a caixa. O que implica na lei é a mesma coisa. É a Ali. mesma coisa, O cara tá com um som excessivo, incomodando as pessoas. vai ter um só prendidinho. Fala nem um tapa, né? Isso que me incomoda. Tá? Eu acho que deveria incluir nas leis punições com tapa na cara. Eu acho. Emenda constitucional cabe ser essa aí? Então, não, olha, tem 3 tapas, porque você aumentou de novo o volume. Mas na reincidência, não na primeira vez, sabe? O cara tá, às vezes não sabe, aumentou, pá, não, tá errado. Agora, se ele já foi advertido e daqui a pouco ele passa de novo com isso, eu acho que um tabefe. Porque é o que eu digo, para corrigir a população hoje é multa e surra. Não tem outro método eficaz. Na Índia funciona, absurdo. Porque isso chama linguagem universal. Acho que eu já vi vídeo, né? A polícia vem. Uma paulada no reincidente fica a marca nas costas. É legal, Nossa. você vê que é educativo, a pessoa não volta a reincidir. Se voltar a reincidir, você já interna, porque tem algum problema. Você vê que não é uma pessoa normal. Hoje não pode muita coisa, muito mimimi, muito nhenhenhê. Na minha época, a primeira vara da infância e juventude era a vara de marmelo e nós estamos vivos. Nós estamos vivos, nós estamos educados, a gente não perturba no sossego de ninguém, não enche o saco de ninguém, não anda com som no último volume, com paredão, não anda com o carro rebaixado, ralando o carro. E a gente está vivo. Minha avó me ameaçava. Com um chinelo que tinha tipo uma pantufa, assim. Ela pegava a pantufa, ela falava, quer ver? Eu ficava olhando assim pra ela. Fazia curva o chinelo, né? O drone da nossa época era o chinelo da mãe e da avó. Era o Teleguiado, drone. né? Teleguiado. Ele acertava nas costas. Você podia correr quanto for. Ele acertava nas suas Ele costas. buscava, Pegava, era um drone teleguiado. E sobrevivemos. Estamos aqui para contar a história. Mas hoje não pode nada. Não pode isso, Tanto- não pode aquilo. Tanto é que vou dizer pra vocês por que nós estamos tendo invasão agora lá nos Estados Unidos. Tem um amigo nosso que tá lá, ele falou, pô, logo na minha vez, esse tal de Independence Day aqui tá difícil, hein? Mas vou dizer pra vocês por que tá acontecendo agora. Porque na nossa época eles não iam invadir porque a gente ia mijar dentro do tanque da nave, a gente ia quebrar a antena, a gente ia tocar o terror. A essa população, a juventude de hoje, os alienígenas eles vão tomar esse planeta sem dar um tiro. Porque é depressão, porque eu tô nervoso, não sei se isso dá merda. Um pouquinho de leve, Vai mas te tudo bem. dar merda, O doutor né? tá aqui com a gente. Mas porque agora, não, olha, me deu palpitação no coração. A alienígena veio, jantou o alienígena, pelo amor de Deus. Aí jantei ele na discussão. Que negócio é esse que tá acontecendo agora? Te falo pior, aqui no Brasil vai ser Independence Book Day, porque desarmou toda a população, você ataca os alienígenas com o livro. Tá livrado O ali. livro, cultura alienígena, joga o livro ali, porque não pode ter arma, um cidadão de bem não pode ter arma no Brasil. Que é um Toma absurdo, absurdo. Segura o Olavo de Carvalho aí. Então, agora, quero ver o que você vai falar pra mim agora com essa leitura. Não, tem. Como que é? O Machado de Assis, é mais perigoso. Machado, toma um machado de machado é Tem um violento. mais perigoso que eu não vou falar o nome dele para não dar polêmica. Se for careca, não fala. Não? Exatamente, então não vou falar o nome dele para não gerar polêmica, mas esse mataria todos os alienígenas juntos. Só pela estupidez. É complicado, doutor. Então vai ser Independence Book Day aqui no Brasil. Joga o livro. E você vê que as gerações, elas estão ficando... Tá esquisito. Porque até os carros mesmo, né? Os carros, você vê que os carros não são mais como antigamente. O meu carro, eu tenho um carro, é quase que popular. Agora, o Versa é popular, né? Todo mundo tem.
Se você der um tapa na frente, o para-choque cai. É muito sensível, né? E você vê que tudo ficou sensível. A tecnologia deixou todo mundo sensível, né? O imediatismo, o WhatsApp responde na hora. Se não responde, dá tremedeira na pessoa que está esperando a conversa. Agora, até os carros de antigamente, o Opalão. O Versa, você dá um tapa, o para-choque cai. O Opala, você batia no poste, você arrancava o poste. E ele continuava Se funcionando. você der um tapa no Opala, sua mão cai. É isso. Você der só um tapa. O para-choque, ele é cortante do Opala. Sim. E o Opala, você ligava, ele fazia blá 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 blá. 3 metros com 1 litro, foda-se. Ele fazia. Aquilo dava gosto. Agora não, e tudo ficou sensível. Então, os alienígenas, eles vão tomar conta disso aqui fácil. Sem dar um tiro. Eu vi que a próxima geração, o nome da, né, que tem o Z e tal, não sei o quê, o da próxima geração é a geração beta, né? Que tá nascendo a partir de agora, né? Aí eu falei, igual o peixinho beta, né? Qualquer coisa morre, né? A geração beta dura 3 dias, né, no aquáriozinho? É isso. Você compra no mercado, chega em casa e já tá gelado. Nossa, nem era pra falar mal da geração, né? E a outra coisa... Não, mas demora 20 anos pra eles começarem a pensar em processar a gente. Não dá pra falar. Vai ter que recuperar na depressão. É isso, é isso. Não, isso isso aí tá matando gente aí. Não dá pra ficar falando, só marca pra mim que eu... Cortou os últimos 10 minutos. Eu acho que os últimos 10 minutos a gente perdeu. Mas tá De bom. vídeo aqui. E eu, o que que era mesmo? A outra pauta aqui. Intolerância religiosa, racismo religioso. Religiosa É bom. e tem os direitos do autista. Tem 2 assuntos. Do intolerância, eu acho que nós vamos perder algumas partes que eu acabo. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos nossos direitos, porque a gente aqui, principalmente em Itanhaém, não sei se nos outros estados do Brasil é igual, mas cidade pequena é bem complicado com essa questão das religiões de matriz africana. Quais que são os direitos, o que que a gente pode ou não pode fazer se a gente for vítima de alguma intolerância? Eu vou trazer como exemplo, por exemplo, uma pessoa não querer alugar o imóvel dela por você ser de religião. Eu sei que é o imóvel particular e tal, mas será que existe alguma coisa que você pode fazer numa situação como essa que a gente não sabe, né? O que que a gente pode fazer? Detalhe, a pessoa te fala, eu não vou alugar pra você porque é macumba. Eu não quero vocês aqui. Vamos lá. Primeira coisa, legislação federal vale para todos os estados e municípios da federação. Intolerância religiosa é crime, prevista no Código Penal. Se eu não me engano, artigo 208, dá uma pena de 1 a 3 anos de multa e reclusão. Pode ser agravado com outras coisas, além da intolerância religiosa. Pode ter uma injúria junto, pode ter uma calúnia. Isso aumenta a pena da pessoa que infringiu. Estou falando no aspecto criminal primeiro. Então, primeiramente, você pode tomar medida criminal. Fazer um boletim de ocorrência de intolerância religiosa, mas eu vou falar para vocês o que eu falo para todos os meus clientes. Hoje, antigamente era assim, o que não está escrito não existe no mundo jurídico. Hoje, o que não está filmado e não está gravado não existe no mundo jurídico. Então, para tudo, você tem que ter prova. Você vai fazer prova. Quando você for alugar um imóvel, sabendo que você pode passar por isso, eu aconselho que você vá gravando com o celular, com o gravador que você tem, desde o início da negociação, porque se der algum entreveiro no sentido de intolerância religiosa, você está munido da gravação. Com a gravação, boletim de ocorrência, depois uma ação civil de danos morais contra a intolerância religiosa. O que vocês podem fazer? Tudo que a lei não proibir. Vocês não podem matar uma pessoa por causa de uma religião, porque a lei não permite. Animais. Tem religião de matriz africana que faz o ritual de abater os animais, galinha, enfim, animal de pequeno porte. Não tem nenhuma lei que proíba matar animal para esse fim. Então, vocês podem fazer tudo que não for contra as outras legislações. Vocês não podem afrontar outras pessoas, escarnecer, xingar, falar, o seu fulano, o seu ciclano de outras religiões. Então, dentro do que vocês estiverem fazendo que não afronte nenhuma outra lei, você pode fazer tudo o que você quiser.
Pode fazer oferenda na praia, pode fazer oferenda na encruzilhada. Você não está infringindo nenhuma lei, não tem nenhuma lei que diga que você não pode fazer uma oferenda na praia. Desde que você não suje a praia, você faz a oferenda e depois você recolhe a oferenda. Tem o tempo da oferenda, você vai lá e recolhe a sua oferenda. Você quebra um vidro, uma garrafa na rua para fazer uma entrega para uma entidade, depois você recolhe o vidro que ficou no chão para as pessoas não se machucarem. Então você não está infringindo nada. Você pode tudo que você quiser, desde que não infrinja o direito do próximo. Tá, então, o direcionamento é faz o boletim de ocorrência para depois entrar com um processo por danos morais. Não, são duas fases distintas. Você pode fazer só o boletim de ocorrência, só o criminal, ou pode fazer o criminal e o civil não precisa ser junto. Você pode fazer um e depois fazer outro. É que um faz a prova do outro. Se você tiver um boletim de ocorrência, é mais fácil de você provar o dano moral na esfera civil. Entendi. Legal, porque às vezes a gente não tem esse direcionamento. Então, o que eu aconselho, grava tudo para fazer elementos de prova, tanto para o boletim de ocorrência quanto para o processo civil. Tudo que vocês tiverem de prova, melhor. Gravação, testemunha, a pessoa presenciou o fato, pega o nome e leva como testemunha a pessoa para vocês poderem tomar essas medidas, tanto criminal quanto já vi acontecer, já apareceu no escritório, pessoas que sofreram intolerância religiosa junto com racismo, com xenofobia, com outros crimes que agravam. Então, além do boletim de ocorrência de intolerância religiosa, junto o delegado pode registrar outros crimes. Sim. Homofobia, xenofobia, racismo, todos os outros que a pessoa cometer junto. Por isso que eu falo, gravem tudo. Façam prova de tudo. Vai fazer uma locação para um terreiro, sabendo que já pode sofrer preconceito, vai gravando. Façam elementos de prova para o processo civil e criminal. Não vai dar nada para a pessoa dar 1 a 3 anos de... Dá sim. O nome dela vai ficar sujo. E aquilo vai ser um ponto, vai ser uma marca negra o resto da vida daquela pessoa que sofreu isso. E se ela for reincidente, é pior. Sim. Quanto mais reincidência... Mas sabe um negócio que é bem difícil? Você fazer um boletim de ocorrência numa delegacia. Nossa. Um negócio complicado, porque... Não, mas onde você mora? Porque assim, eu sei que não tem esse negócio. Pode fazer boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Mas não, eles querem, olha, você só pode fazer em tal lugar, tal boletim, crime na internet. Não, hoje tem uma delegacia de internet que você faz alguns crimes, o boletim pela internet, e depois eles mandam para a delegacia. Mas assim, vou orientar vocês de outra coisa. A delegacia não quis registrar o crime que vocês sofrerem, de qualquer que seja o crime, a delegacia não quis registrar. Liga para a Corregedoria da Polícia Civil. Eles são obrigados a registrar, a não ser que o crime possa ser registrado na delegacia eletrônica. Por exemplo, você foi furtado da sua carteira. Aqui você pode fazer pela internet o registro do boletim de ocorrência do furto da carteira. Então, aquilo, eles podem falar que não precisa fazer porque é um crime que dá para registrar. Mas, por exemplo, de intolerância religiosa, eles têm que registrar na delegacia. Não quero fazer, não vou fazer. Ou vai com o advogado, ou liga para a corregedoria. Doutor, até foi bem polêmica essa semana nas redes sociais, a questão de um prestador de serviço, motorista de aplicativo, que a pessoa estava com as roupas vamos dizer assim, da cerimônia, né? Da religião dela, ela foi entrar no carro, e o motorista pegou, assim, o ponto ele não foi, como eu posso dizer assim, ele não xingou a pessoa, ele tentou, ele foi intolerante religioso, mas de uma forma cordial. Ele falou assim, olha, desculpa, mas eu não posso te levar porque minha religião não permite. A pessoa ficou meio em pânico, fechou a porta do carro, saiu, depois começou a chorar e tal, e o caso pegou repercussão. Mas foi filmado isso? Então, só depois que o motorista foi embora e tal, mas segundo consta, entraram em contato com a plataforma, não vou falar o nome da empresa de motorista de aplicativo, mas a plataforma entrou em contato com o motorista e o motorista manteve essa versão, que a religião dele não permitia
essa questão. E aí, o pessoal nas redes, né, é aquela coisa que muita gente que acha que é uma coisa é direito que não é e vice-versa. Tem direito que a gente desconhece e tem coisa que o pessoal acha que é direito que não é nem um pouco direito, mas a pessoa mantém que é direito. E muita gente na internet coloca, carro por aplicativo, esse tipo de prestador de serviço é um prestador particular, não é um serviço público, como ônibus, outras coisas assim. Mas a partir do momento que ele abre lá o aplicativo dele e está prestando serviço, ele não é um agente público, mas ele está prestando serviço público, Está né? oferecendo o carro dele para o público poder usar. Então, é um agente público, digamos que terceirizado. E sim, está cometendo intolerância religiosa de não aceitar a pessoa dentro do carro dele. Pode tomar as medidas cíveis e criminais contra esse motorista de aplicativo. O carro é dele, não quer que entre, não vai trabalhar com o aplicativo, porque ele vai receber todas as pessoas de todos os tipos, todas as crenças, todos os gêneros. Então o cara não quer que entre uma pessoa de outra religião, não vai fazer Uber, vai fazer outra coisa da Sim. vida. Vai entregar material de Shopee dessas empresas aí, não estou fazendo propaganda, mas essas empresas grandes tem motorista que só faz entrega. Então não quer receber uma pessoa, vai entregar a mercadoria. Não faz uma coisa que você vai ter que dispor e vai ter que atender todos os públicos. Senão você vai estar cometendo ou intolerância religiosa, ou racismo, preconceito, xenofobia, dependendo do que ele não aceitar no carro dele, tem uma tipificação de crime específico para aquele caso que ele não atendeu. Então não quer atender um segmento religioso, não vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de outra coisa, vai trabalhar com transporte de mercadoria. Entendeu? Então dá para tomar todas as medidas. Esse negócio de você fazer o boletim de ocorrência, que eu tô pensando aqui, né? Por exemplo, fazer boletim de ocorrência, aí vamos supor que dá para fazer na internet. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não sei, eu não enxergo as coisas na internet direito, eu não tenho condição de fazer, porque é por ignorância, eu não sei fazer. Antigamente a delegacia onde você procurava era o local que eles iam te dar toda a orientação e fariam o boletim de ocorrência. Teve um problema lá em São Paulo, já tem um tempo, que a gente sofreu um golpezinho na internet de comprar um aparelho que não entregaram e tal, era golpista. Eu fui na delegacia. E na delegacia o rapaz falou assim, não, esse boletim a gente não faz aqui. Quando eu pedi pra ele me dar 6 pães, ele ficou nervoso. Ele falou, não entendi. Eu falei, dá 6 pãozinhos pra mim. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se na delegacia não faz boletim de ocorrência, eu vou tentando. Que eu vou tentar ir na padaria ver se eles me fazem o boletim de ocorrência. Tudo bem, foi ignorante da minha parte também, né? Poderia ter sido preso? Poderia, folgado. Mas moleque tonto, né? Moleque tonto, mandei uma dessa. Hoje, lógico que eu não faço mais isso. Eu só pergunto, o senhor não tem pãozinho? Eu falo, não, tô indo Uma embora. coisa que eu pensei aqui. Tô indo embora só, né? Que nem uma coisa que é bizarra. Quando nós chegamos aqui na cidade para tomar a vacina do Covid, aonde que nós vamos perguntar? Na Secretaria da Saúde. Para ter, saber a orientação. A vacina, a quarta vacina, né? Quarta dose. Aí fomos na Secretaria da Saúde, é quase que assim, ridicularizado. Não é aqui. E ela falou, aonde que é? É na Secretaria do Turismo. Eu falei, caraca, vocês podem me recomendar um lugar pra gente fazer passeio aqui então? O pessoal fica meio assim. Eu falei, não, porque se na Secretaria da Saúde vocês mandaram eu perguntar da vacina no turismo, eu não sei, eu tenho uma impressão às vezes que nós estamos chegando num ponto em que o poste mija no cachorro, sabe? Porque você vai na delegacia, não pode fazer, se vira na internet. Às vezes eu não tenho conhecimento, legal. Você pode fazer na internet, pergunta pra alguém. É o funcionário público falando, se vira. Aqui eu não vou fazer. Mas é o que eu falei agora há pouco. Gravem tudo, por quê? Aí incorre em prevaricação. Artigo deixar de 318, olha que fazer- bacana. É deixar de fazer o seu trabalho como funcionário público. Se você entra na Secretaria da Saúde e te manda para a Secretaria de Turismo para falar sobre a vacina, eles estão prevaricando. Se você gravou, você pode fazer um boletim de ocorrência, uma denúncia, alguma coisa no Ministério Público. Dá pra ir lá amanhã. Envolvendo... Exatamente. Mas assim, eu recomendo para todo mundo que eu falo, para Gravar todo mundo,
procura sempre ir com o advogado, consulta o advogado e antes disso grava tudo para levar a prova para o advogado tomar as providências. Tá ocupado amanhã? A gente tem que ir lá na secretaria da. Eu tô de férias, não tô ocupado. A gente tem que ir na secretaria aqui que eu vou perguntar um negócio lá, queria que Tô você de fosse. férias, os honorários é dobrado nas férias. Doutor, o senhor falou sobre procurar antes um advogado, né? No seu tempo de profissão, é comum o senhor ver pessoas que, sem instrução, começam, ou com uma instrução errada, começam a tentar procurar um direito, e é um direito, e a pessoa acaba se embananando, e não só perde o direito, como se complica, e acaba provocando uma questão Acaba ruim sendo para ela preso. mesma? Acontece de inverter o ponto. Às vezes a pessoa tem um direito que ela tentando exercer a autotutela, que é isso, buscar o direito sozinho, acaba perdendo o direito que ela tem porque ela foi de uma forma errada. Uhum. Então, por isso que hoje, assim, mas eu não tenho condições de procurar advogado. Tem a Defensoria Pública. Eu advogo para a Defensoria Pública na cidade onde eu moro. Eu atendo as pessoas pela Defensoria Pública. Convênio com a OAB, com a Defensoria Pública. Então, hoje não tenho desculpa, não tenho condições, não tem procura Defensoria Pública, que a Defensoria vai te encaminhar para um advogado que eles vão estar remunerando o advogado para prestar serviço para a população. Mas nunca tente exercer o seu direito sozinho, que você pode perder o seu direito e se complicar ainda por cima. Tentar exercendo autotutela, que é o direito próprio. Você tentando fazer o seu direito valer. Tem casos que dá? Tem. Você vai no juizado especial civil, você consegue resolver alguma coisa. Uma ação trabalhista de pequeno valor, você consegue fazer direto no fórum. Mas eu não recomendo porque no meio do processo pode ter algum imbróglio jurídico que você vai ter que contratar o advogado no meio, para o advogado pegar o seu processo no meio e vai te cobrar mais caro, porque não foi ele que começou a consertar, entendeu? Que foi feito ali no início do processo. Então, sempre procure advogado. Não tem condição? Defensoria Pública. Não tem condição? Procura, consulta o advogado, leva o advogado, principalmente em delegacia. O seu tratamento é outro quando você chega na delegacia com o advogado. Eles tratam mal o advogado, mas vocês não tratam mais mal. Tem alguém para apanhar pela gente, né? Legal. Bom saber. Pega um menino na rua, vem cá, o que foi? Você é meu advogado. Vamos no lugar aqui comigo. E outra coisa que eu lembrei, ó, a gente já vai estar 2 horas de bruto, né? 2 horas. 1 hora? Legal. Coisa que eu lembrei também, que eu vi uma confusão, quando a polícia vai abordar o cidadão, alguns policiais, eles pegam documentos, tal, né, pede a pessoa para entregar o documento, ele tira o celular do bolso da pessoa, quando ele pensa, talvez ser furtado ou não, e ele fala assim pro cara, desbloqueia aqui para mim. Teve um que falou, não vou desbloquear não. Ele falou, por que você não vai? Ele falou, porque é direito meu, privacidade minha, você não tem que olhar aí, só com uma ordem judicial. Como é que você faz para não ser preso depois que você fala isso? Você arruma uma confusão, porque os caras ficam tudo pilhados, né? Fica, mas eles não têm o direito de desbloquear o seu celular sem ser autoridade policial. Quem é a autoridade policial máxima? O delegado de polícia. Ele pode O desbloquear? delegado pode desbloquear. Agora, o policial não pode desbloquear se não tiver em flagrante. Se ele estiver fazendo uma blitz, alguma coisa assim, revistando, não pode desbloquear o celular da pessoa. Mas se a pessoa não quiser desbloquear, vai para a delegacia e lá registra o abuso de autoridade. Mas o delegado, ele tem essa autoridade. Porque assim, uma abordagem. O cara foi parar, tava de moto, andando na rua, deu documento, tudo certo, tal. Desbloqueia aqui pra mim. Daí o cara, ele tava com a mão assim, ele falou, não vou desbloquear nada não. E o policial falou, por que você não vai desbloquear? Foi, porque é direito meu. Aí ele falou até pra ele, falou, é um direito que me assiste. Mas é que ele falou. Ele falou, eu não vou desbloquear. Ele falou até um artigo lá que protege, tá? E ainda embasado nesses artigos aí, o delegado pode, ele é essa autoridade, desbloqueia aí que eu quero ver. Então, você não pode falar, não. Pode de imediato. Tem que ter uma ordem judicial. O delegado vai fazer. Se tiver alguma coisa suspeita, por exemplo, você é suspeito, se for uma abordagem de rotina, não tem autoridade sem o juiz expedir uma ordem para verificar, vai para a perícia. Ele não pode, por quê? Se ele desbloquear o seu celular, ele vai estar estragando a prova. Ele não é perito para desbloquear. Só um perito pode desbloquear o seu celular com ordem judicial. Então, assim, se o delegado desbloquear o seu celular,
deixa, que vai dar nulidade processual depois. Não, o que eles fazem, eles obrigam a pessoa a desbloquear. Desbloqueia aqui Não pra pode. mim. Aí você tem que colocar a senha lá, É. desbloquear e tal. Aí, se você não desbloquear, você vai apanhar também da Vai dar um probleminha. nulidade processual na audiência de custódia. Aí você solta o seu cliente. Você vai ficar com a orelha inchada, mas você vai ser solto depois na audiência de custódia. Você não é obrigado a produzir prova contra você. É na Constituição Federal. Você não está fazendo nada. Você é um mega traficante que está sendo procurado, a Polícia Federal fazendo uma blitz. Mesmo assim, você tem que ter ordem judicial e eles não vão desbloquear o seu celular na hora. Eles vão mandar para a perícia. Você está estragando prova quando você desbloqueia o celular de uma pessoa sem ser o perito. Sim. Eu vi os enquadros até da rota mesmo. O pessoal da rota, o cara pegou aqui, ó, desbloqueia aqui pra mim. Tudo bem que esse aí o cara já tinha cara. E ele olhou e falou, desbloqueia aqui. Aí o moleque foi, desbloqueou, deu uma mão dele, ele começou a puxar e falou assim, quem que é fulano? Aí o cara sabia quem que era fulano. Tá? Ele começou a olhar na lista de contato do cara. Então, isso dá nulidade na prisão. Depois o advogado criminalista consegue. Se ele pegar e ver isso aí e falar, não, você não podia. Vamos lá no processo a prisão do cara que teve o celular. Que era pra ser uma receptação, mas teve. E o momento, então, depois que ele desliga o celular batendo no dono do celular, Também não o dá. suposto dono já perdeu toda. Ah, você não conhece? Então toma. Pá, desligou. Entendeu? Aí perdeu toda a credibilidade, né? Mas eu achei bonita a abordagem dele. Vai, esse celular aí. Ah, não era, o cara deu pra ver que. Eles têm esse feeling, né? De saber quem que é, quem Precisa não é. nem, precisa nem de câmera corporal pra depois, né? Você já Não. chega na frente do delegado, o delegado olha e fala, não, tá certo. Outra coisa, por exemplo, se tiver uma perseguição policial, o cara tá fugindo da polícia, roubou, matou, e aquelas perseguição passa na televisão, ele pode desbloquear o celular, mas eu não recomendo o policial militar fazer aquilo naquela hora, porque lá para frente o advogado especialista criminalista vai anular alguma coisa no processo. Ele consegue dar uma estragada em Vai todo. estragar alguma coisa do processo. Então, assim, se desbloquear o seu celular, você pode ter certeza que lá na frente o advogado criminalista vai ter alguma coisa a seu favor, que vai anular ou vai invalidar a prova, alguma coisa nesse sentido lá para frente. Por isso que eu falo, às vezes, alguns clientes vão no escritório e perguntam, fazem isso. Eu falo, olha, não pode, mas deixe, porque vai estragar a prova lá na frente. Vai ter alguma coisa favorável para você com o seu advogado criminalista. O doutor falou sobre estragar a prova, desbloquear celular. Eu lembrei de uma da internet que rolou essa semana também. Estragar é... Não, eu entendo, mas assim, popular. e se a não vou falar o cargo da pessoa pra não falar, né? Mas e se a pessoa clonar o celular do marido e aí ela pegar, tirar os prints da traição do marido e espalhar entre... Vocês viram essa? Eu vi. Só aí já dá um dano moral para a pessoa que foi exposta. Pro traidor. O traidor que foi exposto. Você Olha, não pode violar a intimidade da pessoa, não interessa o que você está fazendo. Se você violou Olha e expôs só. ainda, o pior... porque não vou falar os cargos que as pessoas tinham dentro da fé que eles profeciam pra não entrar como intolerância, não correr o risco. Ah, legal. Mas vi. assim, Lembrei. além de tudo, foi durante o culto deles, a pessoa Eu parou vi. e falou assim, ó, você viu que tá aqui, ó, e distribui as folhas. Essa pessoa que distribuiu as Nossa. folhas vai ser processada. Ela tá dando curso. Ela tá oferecendo curso na internet agora de como clonar celulares dos maridos. É sério. Ah, Ali ela cometeu violação do celular, né, do marido, ela expôs o marido numa situação vexatória, não é dessa forma que, é o que eu falei da autotutela, você não pode exercer um direito seu achando que você pode fazer o que você quer. Procura seus direitos. O marido traiu, a esposa traiu, procura a justiça para resolver. Antigamente era crime bigamia, hoje não é mais crime, mas gera dano moral você ter uma separação por traição. Então procura a via certa, a forma certa, conversa com o advogado antes. Se ela tivesse conversado com o advogado, ela não teria feito aquela besteira. Porque se ela tinha um direito praticamente ganho, hoje ela perdeu porque ela expôs. Hoje ela vai pagar a indenização, independente de ela dar curso ou não, vai dar ela vai pagar uma indenização para o traidor. Olha que situação vexatória em dobro. Sim. Além dela
se expor, ela vai ter que pagar uma indenização pro cara, porque ela expôs o cara na frente de todo mundo, da sociedade. Inclusive deve ser isso. Ela tá fazendo já curso para juntar dinheiro para pagar o cara. Inclusive lembrei de outro, um cara, ele achava que a mulher dele estava traindo ele e ele grampeou o telefone dela. Começou a fazer escuta. De fato, ele constatou que ela, mas por conta dele. Ele constatou que estava traindo, ele gravou as conversas, aí quando e separou, entrou com o processo, e tal. Quando chegou na hora de julgar, foi isso aí. O juiz perguntou, tá, mas esse grampo aí, essa escuta é com autorização de... Não tinha autorização, né? Não. Então anulou. Ou seja, ele não é mais corno. Então, Ele deixou de ser corno porque ele não tinha autorização mas pra aí- escutar que ele tava sendo corno. Entendeu? Às vezes, é a banana comendo macaco. Tô falando que esse país tá esquisito. mas tem, O poste mija no cachorro tranquilamente. então tem várias formas de você usar uma prova sem o juiz invalidar. Eu já vi casos que o juiz aceita a prova da gravação como uma prova. Senão não vai existir processo de traição, porque o processo de traição, o processo de danos morais, né? Vamos corrigir, né? Processo de traição, processo de danos morais. Então, você precisa, processo de danos morais precisa de prova. Uhum. E a traição você só consegue fazer com prova. Então nunca vai ter traição de ninguém, porque nunca ninguém pode usar a prova. Então a forma de usar a prova correta no processo civil para indenização. Como não é mais crime, conversa com o seu advogado que ele te explica como faz para não ter uma nulidade lá na frente. Processual. Antes de você fazer a gravação de uma traição, fala com o seu advogado que ele vai te explicar Como o que que você seria? pode e o que você não pode. Nesse caso aí, o que dá pra fazer? Porque eu não sei não, tô desconfiado, ela tem muito seguidor. Ela dá uns 4 milhões aí. É muita gente pra eu vistoriar, entendeu? Não vou ver um a um, Eu né? fiquei pensando, se a polícia fala, me para e pede pra eu desbloquear o celular e perguntar quem é. Perdeu, Eu vou ser preso. Você fala que é mais fácil me dizer você. É capaz de você conhecer alguém que é amigo teu. O que você tem que fazer com uma prova, por exemplo, uma gravação de áudio? Você faz a gravação normalmente, vai até o cartório, pede para o cartório transcrever a gravação, e aí você não está expondo o áudio da pessoa, você está expondo que a pessoa, você está usando que a pessoa conversou com a outra, sem expor o áudio da pessoa. O cartório tem fé pública para ele transcrever a conversa. Você pode transcrever a conversa, o cartório vai transcrever a conversa sem você usar a voz da pessoa. Mas, que mas você o gravou. fato é, vamos supor que eu grampeei. Como que eu entro na particularidade de alguém, eu grampeio lá um telefone e começo a escutar algo particular, né? Você- Privado. Ainda que seja cônjuge. Eu tô escutando porque eu quero. E comecei a gravar, isso não é crime? Eu invadi a privacidade de alguém? Depois eu te explico fora da gravação do que eu vou fazer. Pra saber qual crash do Dr. Douglas. Ferraz Advocacia. Errasa advocacia. E-mails. Mas é Eu não crime. posso. Só não faz Só errado. não pode falar publicamente. Isso tem que ser numa reunião particular. Entendi. Tem que ser uma consulta particular para. Tô. Esses 4 milhões aí, tem alguém nesse. Doutor, o senhor falou muito, e foi muito importante para todo mundo, sobre a pessoa tomar muito cuidado na hora de procurar os próprios direitos. Mas algo que é muito mais sensível ainda, né? E na hora da gente procurar os direitos dos nossos familiares, dos nossos próximos, né? E aí entra pessoas com autismo, pessoas que não conseguem buscar o sistema jurídico elas por elas mesmas, né? Como que a gente começa a entender esse tipo de questão? Como é que existe hoje especialização desse tipo de direito? Como é que funciona? Existe especialização do direito do autista. O primeiro ponto é assim: o autista ele não se autorrepresenta na justiça, ele tem que ter um curador, um tutor para representá-lo na justiça. Pai, mãe, algum parente se não tiver, se tiver perdido pai e mãe, isso eu falei na figura do tutor ou curador. Vou falar um pouquinho dos direitos primeiro, que eles têm básicos, assim, vou dar uma pincelada, para depois falar da forma de procurar. São coisas óbvias, mas que
muita gente não sabe. Ele tem acesso à cultura, lazer, esporte. Por exemplo, tem direito também à entrada em eventos de cinema, teatro, parque. Muita gente não sabe disso e acaba não usando isso. Atendimento prioritário, onde ele for, ele tem que ter um atendimento, ele tem que ter uma identificação própria da pessoa com autismo, independente da idade. Sendo uma criança, sendo um adulto com autismo, ele tem que ter uma identificação, uma carteira de identificação. Ele tem direito do diagnóstico precoce e a intervenção por meio de equipe colaborativa. O que é isso? É uma equipe interdisciplinar que, a partir do momento que constatou por algum exame que a pessoa tem transtorno de déficit de autismo, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar. O Estado tem que fornecer uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, todo tipo de médico para dar o atendimento que o autista precisa. Isso é direito dele. Muita gente não sabe que ele tem esse direito de ter uma equipe multidisciplinar. Todos os médicos possíveis que, dependendo do caso, né, do autismo, tem vários, severo, eu não sei todos agora de cor, mas tem autismo não verbal, tem alguns outros tipos, ele tem que ter a equipe multidisciplinar. Ele tem isenção de alguns impostos, por exemplo, para comprar carro. Ela vai falar, mas autista não dirige. Tem autista que dirige. Se não puder dirigir, o pai e a mãe pode dirigir pelo autista, ele tem direito. Medicação gratuita, que é uma coisa meio óbvia, mas muita gente não sabe, também tem direito a medicação gratuita. Saque do FGTS. Ah, mas autista não trabalha. Trabalha, tem muito autista que consegue desenvolver a vida normal e acaba trabalhando, então ele pode sacar o FGTS, independente daquela circunstância do FGTS, para custear o tratamento dele. Muita gente não sabe que a pessoa com autista que trabalha, ela pode sacar a qualquer hora o fundo de garantia para custear um tratamento do transtorno autista dela. Muita gente não sabe disso. Se a pessoa trabalha, ela tem direito à redução de jornada de trabalho. Ela não trabalha que nem uma pessoa normal 8 horas. Ela tem que ter, dependendo do sindicato, tem a redução de jornada. Não pode ser exposta a nenhum tipo de discriminação, de nenhum tipo. Não pode ter no trabalho, no lazer, no esporte. Se tiver algum tipo de discriminação, é crime. Sim. Contra a pessoa com um espectro autista. Vamos lá. Como buscar os direitos do autista? Justiça. Advogado não tem dinheiro para o advogado, defensoria pública, mas tem que ser por meio de advogado na justiça. Teve algum direito desse violado? Justiça. Para buscar, entra com uma ação pedindo que a pessoa não teve. Ah, não tive meia entrada direito porque eu não tenho identificação. Entra contra o Estado que tem que ter identificação, contra a pessoa que violou, contra a pessoa que discriminou, que não deixou ele entrar porque era autista, que não deu vaga na escola para ele porque é autista. Justiça. O meio de buscar os direitos do autista é justiça com advogado ou a defensoria pública. Todos os municípios têm, a maioria dos municípios, eu posso falar, acho que todos hoje em dia tem defensoria pública. Então, busque os direitos por intermédio da justiça. Mas e órgãos públicos? Porque, por exemplo, a pessoa é autista, ela tem que fazer o uso do medicamento contínuo. Aí ela passa no neuro público, de uma AMA, de uma UPA ou algum órgão público. Aí, por conta, né, desses órgãos públicos hoje não terem muita responsabilidade, eles dão alta para esse paciente. Principalmente por aqui, eles dão alta. Então, E eles falam que você vai pegar a receita dessa pessoa na UPA, mais perto da sua casa. E na UPA, o médico se recusa a entregar a receita porque ele diz que ele não é neuro e não vai fazer a receita. Então, na minha opinião, eu não sou médico, mas o paciente com transtorno autista, ele não tem alta nunca, porque aquilo não cura. É uma doença que você controla. E se a pessoa tem documentação comprovando que o médico da AMA deu alta?
entra na justiça contra o médico, contra a AMA, contra a UPA, contra quem quer que seja, para não dar Nós alta. vamos precisar de um... Porque, por exemplo, eu já fui, por exemplo, numa delegacia querendo abrir um boletim de ocorrência contra um médico, por exemplo, da unidade básica de saúde. Eles falam que não pode De forma fazer. errada. É isso que eu tô falando, É. autotutela. Você tentar exercer o seu direito de uma forma errada. Você tem que entrar na justiça, pedir uma autorização judicial, uma liminar de preferência, para que o médico continue atendendo. Se o médico não quiser, passa para outro médico neurologista para continuar atendendo a pessoa com transtorno de déficit autista, porque a pessoa não vai ter alta nunca. Você não cura o autista, você controla, você melhora a qualidade de vida, mas você não dá alta, você não cura o autista. O autismo não é um transtorno, primeiro que não é uma doença para ter cura. E o transtorno você cuida, você controla. Eu sou médico. Eu usei essa autotutela aí. Eu fui lá no posto, e aí lá tá cheio de placa que desacato funcionário público, blá, blá, blá. E aí eu fui falar pro médico, tinha um puxa-saco do médico lá, e aí eu falei, eu preciso da receita, porque ele teve alta, me mandaram pegar a receita aqui, medicamento de uso contínuo. Ah, mas o médico não é assim, ele faz se ele quiser. Eu falei, não, ele não faz se ele quiser, porque se ele não fizer, eu vou pegar ele pelo pescoço, ele vai fazer a receita. Não, mas é premissa do médico fazer ou não. Aí eu usei dessa autotutela aí e falei assim, vem cá, ele é funcionário público, ele é servidor público? É. Eu falei, eu acho que ele não tem essa premissa não. Porque se ele está aqui para suprir a necessidade do povo e tem uma parcela desse povo que precisa desse medicamento e ele está aqui para prescrever o medicamento, eu acho que não é premissa. Quer premissa? Vai trabalhar no particular. Uma vez que ele está engajado no serviço público para suprir a necessidade da população, ele tem que fazer e acabou. Porque aí também é prevaricação. Aí eu falei o artigo, né? Eu falei artigo 318. Daí eles me responderam igual da Atena, sabe? É de babá. Não, ele vai fazer. Eu falei, eu sei que vai. Mas qual foi o ponto que você errou? E não ter batido nele? Não, de entrada filmando. Prova para você. Eu devia. Prova do advogado. Não quer filmar? Grava. Entra com o celular gravando. Eu preciso de uma receita. Não, vai fazer a receita. Tá bom, tá gravado, estou indo procurar meu advogado, estou indo na defensoria pública, estou indo na delegacia por prevaricação. Como é que você prova a prevaricação? Uma prova, uma gravação de que eu não vou fazer a receita. Tem até um outro crime que pode enquadrar, além da prevaricação, quando você não faz a receita para um paciente. Qual? Que é... Agora fugiu o nome. Estava falando um assunto... Omissão de socorro. Sim. Você deixa de atender um Porque paciente. ele pode convulsionar, exatamente. Prevaricação e omissão de socorro. O remédio de uso contínuo, né? Não Só pode ficar que sem. Você tem que ter a prova ou alguma testemunha para fazer o boletim de ocorrência junto da pessoa. Entendi. E não adianta você chegar na delegacia também e falar, quero fazer um boletim porque não deu. Não, não é assim. Quero fazer um boletim de prevaricação. Eu já fui orientado pelo meu advogado, junto com missão de socorro, que meu filho convulsionou porque não deu remédio para o meu filho. Aí muda. Ah, não vai fazer? Tá bom, tô ligando pro meu advogado para corregedoria da polícia. Na hora eles vão fazer o boletim. Sim. O que a gente ficou pensando muito e aquelas pessoas que não têm instrução? Sim. Muitas delas, os autistas delas, foram para casa sem a receita, ficaram sem o remédio e as crianças ficaram convulsionando. Porque aquela pessoa não tem instrução. A gente deu os nossos corres, a gente foi em outros pontos, pegou pessoas que a gente conhecia, batemos de frente. A gente procurou médico particular, a gente fez videoconferência com um médico de outro estado para que a gente conseguisse a medicação. Mas só que, e essas pessoas que não têm, tanto que uma vez já chegou em casa, né, uma galera da igreja evangélica, que eles vieram querendo levantar um dinheiro por conta de uma mãe que tinha duas crianças autistas na mesma UPA que recusaram fazer a receita pra gente, porque aqui em Itanhaém não tem neuro particular, não tem. E aí o que acontece? Ela foi para lá e humilharam ela porque a criança tinha feito cocô e ela não tinha mais dinheiro para pôr fralda, então a criança estava suja. Aí começaram a pôr eles para fora de dentro da UPA, não deram a medicação, não deram as coisas que ela precisava e ainda humilharam e ridicularizaram ela. Então, outro ponto é quem não tem orientação. Porque as pessoas
Quando eu falei aqui de atendimento multidisciplinar, teria que estar incluso um atendimento jurídico de uma instituição que cuida de pessoas com transtorno de déficit autista. Não tem. Então, o que tem que fazer? Juntar as pessoas que têm filhos, que têm parentes, que têm pessoas nesse sentido, autistas, se reunirem e começar a entrar na justiça para que o município, o governo, a federação comece a criar órgãos multidisciplinar com atendimento jurídico para atender essas pessoas que não têm orientação. E a pessoa, quando ela tem o diagnóstico, ela já tem que sair com a orientação de procurar um advogado ou procurar a defensoria pública junto com o diagnóstico autista. Sim. Foi lá diagnosticado que seu filho tem autismo, já dá a indicação da defensoria pública para a pessoa, junto com os medicamentos e o encaminhamento para os médicos. Isso que tem que acontecer, que está na lei, está previsto em lei. Você não tem que ter só orientação médica, você tem que ter uma orientação jurídica. E quem que tem que prover isso para as pessoas que não têm? O Estado. Como? Pela defensoria pública. Só que tem que partir do órgão que diagnosticou a pessoa com deficiência, com autismo, de indicar a defensoria pública para as pessoas que não têm poder econômico para conseguir um advogado para entrar com uma ação pleiteando algum direito. Então, que orienta as pessoas a se unirem, começar a procurar a defensoria para levantar essa bandeira de um atendimento multidisciplinar com um advogado do Estado, se for o caso, para atender. Quando a pessoa é diagnosticada, já sai com o diagnóstico, com a orientação, teve o seu direito violado, vai na defensoria pública, procura um advogado, isso aí a pessoa já tem que sair do hospital com o diagnóstico e com essa orientação. Para ela poder ter, porque hoje E o tem gente que nem sabe que tem E o direito. quanto a população fica refém de um bom ou de um mau servidor público, né? Que quando tem alguém lá na ponta fazendo um trabalho relativamente instrutivo e mostrando esses caminhos, a pessoa sabe o mínimo para começar a procurar, né? Outro caminho para chegar até esse ponto é cobrar os políticos locais para que eles criem lei nesse sentido que obrigue a ter um atendimento multidisciplinar com jurídico. E você vê como é discrepante, porque aí a gente começou a conhecer pessoas e começou a ir atrás e corria. A gente conseguiu uma recomendação para ir numa UPA também, só que lá no Suarão, e lá totalmente diferente a equipe. Eu cheguei lá, só falei do que estava acontecendo, eles vieram com um sorriso, um super atendimento muito bom, e também é público, um atendimento muito bom, vieram e falaram assim, só um momentinho, o médico já vai fazer para você a receita e tal, que não sei o quê, e daí foi e fez tudo direitinho, enquanto na outra unidade, o médico simplesmente, ele trata o paciente feito um lixo mesmo. Prevaricou. Só que você tem que provar a prevaricação para você exigir depois os seus direitos. E pode entrar, sim, com dano moral contra o Estado pela prevaricação do médico e fazer o boletim de ocorrência da prevaricação. Mas não esqueçam, Sim. hoje temos a ferramenta de gravação de tudo, vídeo, áudio, tudo que vocês precisarem, grave, use Vocês testemunha. Falaram que não gostam do Ben Mendes, mas eu vou virar o Ben Mendes do autista nessa cidade. É isso. Ele tem um dizer lá no canal dele, ele fala, quem não gosta é meu, né? Quem não gosta do Ben Mendes da Honda do consumidor, ele diz que boa gente não é. Porque ele vai pra cima, ele cobra o fulano. E assim, ele vai falando, vai dando argumentação que ele é advogado também, né? O cara, ele vai falando, é irrefutável, você não tem como, ele começa a explicar ali. E você vê ele conversando com o juiz, você fala, meu, ele começou a dar aula. Eu falei, nossa, como assim? E dá pra ver que ele estuda, sabe? Ele vai pra cima e chega uma hora que o pessoal fala, não, tá bom, quanto é? Só pra parar de encher o saco. Perdi, acabou. É isso aí. Eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo ao nosso patrocinador, Beleza de Padilha. Você pode acessar pelo link www.belezadepadilha.com.br e também ao DF Podcast Studio. Se você tiver o interesse de estar fazendo a sua gravação do seu programa de podcast, eles oferecem uma estrutura
bem legal para que você possa acomodar aí todos os seus convidados e fazer todas as suas gravações de uma maneira bem bacana. Então, acesse os links que estão aparecendo aqui embaixo na descrição. Também quero agradecer ao Thiago, né, Obrigado. por ter contribuído bastante aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Agradecer ao Denis também, de novo. Nós. Tem que tomar cuidado quando faz gesto agora. Só que eu acho que pode ainda. Também agradecer ao Dr. Douglas Ferraz. Agradeço. Queria saber se você tem aí alguma forma de contato que você gostaria de falar, ou seu arroba nas redes sociais, não sei o que você pode apresentar para quem tiver interesse de conversar com você, de esclarecer, de ter algum Super. atendimento. O meu arroba, Douglas Ferraz, com Z, né? .adv no Instagram. Ah, ok. Aí pode entrar em contato pelo meu Instagram. A gente vai colocar essas informações também, né, no Vai, vídeo. aparece para que as na pessoas tela, possam- vai aparecer. Agradeço o podcast, o DF, que é o meu logo, Douglas Ferraz. Brincadeiras à parte, é Denis Ferraz. o podcast. Não, o escritório de advocacia Denis Ferraz. Aí eu tentando arrumando nem de ser preso. Vai ser processado. Enfim, gente, muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo podcast com a gente. Tchau, tchau.